Então, a nossa palestra de hoje, né? Escrevências e retomadas, os saberes afro-indígenas do ensino superior. Então, essa formação ela é uma formação promovida pela Progep, em parceria conosco aqui do campus de Palmeira das Missões. E aí a gente teve algumas solicitações aí da sede, né, para o pessoal que queria assistir. Então, a gente oportunizou abrir também para que fosse possível essa participação externa. Eu sou a Estela, sou pedagoga aqui do campus, atuo na divisão de apoio pedagógico, né? E antes de a gente começar, eu queria compartilhar alguns combinados, então, tá? O primeiro deles é pedir que vocês fiquem com as câmeras fechadas, porque a gente não tem problema de interferência na transmissão. Os microfones, que eles permaneçam também fechados, né? A gente vai ter, então, pelo menos durante as falas, depois a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas, para dialogar, né? Sempre que for necessário falar algo, usar aquele recurso que tem ali de levantar a mão aqui do Meet, né? Se quiserem enviar perguntas ali no chat também. Mais próximo ao horário de término da nossa palestra, a gente vai colocar um link ali no chat para que vocês registrem a presença e a gente possa fazer os certificados de todo mundo, tá bem? Esses são os nossos combinados, assim, né? A nossa palestra de hoje, ela visa a gente dialogar, né, refletir sobre a importância da produção e da valorização dos saberes afro-indígenas no ensino superior, incentivando práticas pedagógicas interculturais, inclusivas e antirracistas. Nós temos 3 convidados, e eu já agradeço de antemão, assim, né, terem aceito o nosso convite, que a gente sabe que sempre tem que abrir mão de alguma coisa para poder abraçar outra, né? Todo mundo é muito ocupado. Então, a gente teria a Ângela, mas aí a Ângela, por um problema de saúde, não poderá estar conosco hoje à noite. A Jaciele, então, vai substituir, né? A gente tem a Jaciele Aguiar Silva, ela é pedagoga, mestre em História, doutoranda em Educação, professora do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, Guarani, da UFSM, coordenador de projetos do NEAB, da UFSM também. Temos o Márcio, talvez eu erre o sobrenome, Catã, Manuel Antônio, que possui formação em pedagogia pela Universidade do Norte do Paraná e pós-graduação em orientação e supervisão escolar. Possui uma trajetória profissional vinculada à educação indígena e à proteção social, tendo atuado como membro do Conselho Tutelar de Cacique Doble, né, aqui no Rio Grande do Sul. É monitor de classe de educação infantil indígena e professor da rede estadual também aqui do estado, né? Exerce funções nos anos iniciais do ensino de língua caigangue, ciências, artes, ensino religioso, além do programa Mais Educação em Escolas Indígenas. Temos também o Chainã, talvez eu não tenha pronunciado errado, Itaguari, né, que é um estudante de Direito e ativista, depois tu corrige se estiver errado o teu nome, tá bem? Que é estudante de Direito e ativista da etnia Pitaguari, né, Pitaguari, acho que falei correto, com atuação destacada em temas como direito indígena e sustentabilidade ambiental, participa ativamente em movimentos pela demarcação de terras e conservação de biomas, enfatizando a importância dos territórios indígenas para a mitigação das mudanças climáticas. Então, sejam bem-vindos, né? Que a gente possa fazer uma conversa, um diálogo bem interessante na nossa noite. Eu vou passar só bem rapidinho para o nosso diretor. Eu vou dizer bem rapidinho, porque ele gosta de falar bastante, né? A gente já diz assim, bem rapidinho, que é o professor Adriano, nosso diretor aqui do campus, também para dar as boas-vindas a todo mundo, e em especial aos nossos convidados. E aí a gente já passa para o início da nossa palestra, tá bem? Pode ficar à vontade, professor. Boa noite, estão me ouvindo? Tudo certo. Sim, Tá. sim. Eu estou com um probleminha aqui que os fones aqui não estão conectando, não sei o que houve. Então, é uma alegria estar com vocês. Obrigado de antemão a todos que atenderam o convite, né? Em nome da direção do campus, professora Luciana, que é a vice-diretora, né? Todo o nosso time, né? Estela, que fica muito grato. Vejo aqui a professora Neila também. Estava a Marjorie aí, que foi nossa colega aqui também, enfim, a Marta está aí também, Karine, eu acho que está aí, a Jane, enfim, os colegas aqui do campus, né, e outros que estão
prestigiando esse momento, né? Então, é um momento bem importante. A gente vem num ciclo de palestras, de eventos dessa natureza reflexiva, né, que tanto nós precisamos, né? Então, é um marco importante para nós, né? Nós, assim, também aqui temos uma região de populações indígenas, né? A gente tem vários alunos aqui, né? Nós temos as populações, os povos de origem africana, enfim, também vários alunos aqui no campus. As culturas, elas estão misturadas e muitas questões, às vezes, a gente não percebe, né? Na nossa culinária, na nossa língua, no nosso jeito de viver. Nós estamos na terra aqui do Caricho, em Palmeira das Missões, berço da erva mate, né? Então, tem toda uma matriz histórica aí, por vezes, a gente, então, esses momentos de reflexão e de resgate, acima de tudo, né, e de valorização dos saberes, eles são bem importantes para nós e a gente precisa intensificar e valorizar muito isso. Então, como direção do campus, a gente fica muito grato, né, por esse momento e estamos aí para dialogar, né, e aprender junto com vocês, né, especialmente quem estuda, que vivencia, quem tem o local de fala, né, então isso é bem importante. Então, obrigado, sem me alongar, né, a professora Luciana, que é a minha vice-diretora, fica sempre me cutucando, e a Estela está contaminada também, então não posso falar muito, tá? Obrigado, gente, um abraço e ficarei aqui bem atento aí às falas e vamos lá. Obrigada, diretor. Coloco, então, à disposição para o Márcio, não sei qual de vocês que vai iniciar, acho que Eu posso iniciar por questão de ordem, que eu tenho um compromisso mais tarde, se todo mundo concordar, tranquilamente. Tá bem. Fique à vontade, então. Tu quer projetar alguma coisa, para ficar à vontade também. Beleza. Obrigado pela disponibilidade. Bom, vamos lá. O tema, então, da nossa fala, que consta em tela, escrevivências e retomadas, os saberes afro-indígenas no ensino superior. Eu percebi que a colega leu um pouco da minha biografia e tal, mas, de forma geral, mas para, de fato, a gente se entender e procurar se inteirar mais e relacionar a minha pessoa com a minha fala, com o conteúdo que eu vou falar, eu vou me apresentar rapidamente para que depois a gente possa dar continuidade ao tema ao qual a gente vai discutir neste momento, tá bom? Então, eu me chamo Márcio Catã Manuel Antônio, meu nome na língua indígena caigangue é Catã, e significa árvore verde. Manuel Antônio seria meu nome, mas para as pessoas geralmente é nome, aliás, seria sobrenome para mim, mas para as pessoas geralmente é nome, Manuel Antônio. Então, eu sou indígena do povo caigangue e moro no norte do estado do Rio Grande do Sul, que fica no município de Cacique Doble. A aldeia ao qual eu pertenço é a aldeia indígena caigangue de Cacique Doble. Atualmente eu estou morando em Camobi, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu estou como servidor técnico administrativo em educação, com exercício no NEABI, aqui do campus da UFSM de Santa Maria. Minha formação, eu iniciei a minha trajetória na área da educação. Inicialmente eu cursei o magistério. Eu sempre falo que eu iniciei subindo a escadinha da educação. Eu inicialmente estudei o magistério, fiquei por 2 anos aprendendo a ser docente, aprendendo a como lidar com os discentes indígenas e não indígenas da aldeia ao qual eu resido. Depois eu tive a oportunidade de cursar a Faculdade de Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná. Após
Eu também tive a oportunidade de cursar uma especialização em orientação e supervisão escolar pela Faculdade Unina, e também depois eu tive a oportunidade de cursar Direito na Universidade Federal do Pampa, em Santana do Livramento, aqui próximo. Então, eu fiquei ali em Santana do Livramento por 5 anos. E depois eu comecei a trabalhar na área jurídica por 1 ano e meio, mais ou menos, envolvendo questões indígenas, direito previdenciário e direito trabalhista. Anteriormente, eu atuei como docente indígena na educação escolar indígena, no município de Cacique Doble, com discentes indígenas, por 7 anos. Nesse tempo, eu trabalhei como coordenador do programa Mais Educação, na educação escolar indígena, no magistério do Rio Grande do Sul. Então, trabalhei também disciplinas específicas como cultura indígena, alfabetização na língua indígena caigangue, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, tive essa oportunidade, esse privilégio de poder buscar formação e, ao mesmo tempo, servir ao povo indígena caigangue e ao povo não indígena também, como docente e como alguém com formação em direito, pós-formações. Iniciando, então, a nossa fala sobre o tema posto, eu vou iniciar dando um panorama geral dos povos indígenas no Brasil, para que todos possam ter um entendimento ampliado sobre a questão dos povos indígenas no Brasil, e depois eu vou falar sobre os usos e costumes dos povos indígenas, nas aldeias indígenas, e depois eu vou também falar sobre o acesso e a permanência dos discentes indígenas na Universidade Federal de Santa Maria. Bom, hoje no Brasil, conforme o censo de 2022, a gente tem 1.600.000 indígenas pelo Brasil. Desse total, a gente tem 391 etnias existentes no Brasil. Todas essas etnias falam num total de 295 línguas indígenas diferentes pelo Brasil, e também, segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, existem 115 grupos de indígenas isolados voluntariamente. Então, são povos que não têm um contato direto com nenhum ser humano, melhor dizendo, com a maioria do ser humano, o contato que eles têm, que alguns têm, é com os servidores da FUNAI, que fazem esse trabalho trabalho comunitário junto a essas comunidades indígenas. Aqui no sul do estado, a gente tem 5 etnias indígenas, contando com São Paulo. Por exemplo, aqui no sul do estado, onde envolve Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul, a gente tem 5 etnias, iniciando pelo povo caigangue, a gente tem o povo Xoclen, a gente tem o povo Xetá, a gente tem os Guarani, MBA, a gente tem os indígenas charruas. Esses povos, eles existem no sul do estado, como eu coloquei, e o povo indígena caigangue também existe em São Paulo. Então, algumas regiões de São Paulo, o povo indígena caigangue tem aldeias indígenas, melhor dizendo, por lá. Então, esses povos, eles vivem no sul e também em São Paulo. Eu também vou trazer o número de etnias indígenas mais populosas do Brasil. Inicialmente,
falando dos principais, porque, como eu falei anteriormente, existem 391 etnias indígenas pelo Brasil. O povo ticuna, que é um povo indígena, hoje ele está em primeiro lugar com 51.978 pessoas que vivem no Brasil. Aí, em segundo lugar, vem o povo cocama, que é uma etnia indígena, com a sua língua própria, todos esses povos têm as suas línguas próprias, que tem um total de 64.327 pessoas. Aí, em terceiro lugar, vem o povo macuxi, que vem num total de 53.446 pessoas. Aí depois vem o povo Guarani Kaiowá, com 45.500 pessoas. Aproximadamente são esses números. E aí, em quinto lugar, vem o povo indígena Caigangue, que é o povo ao qual eu faço parte, que vem com 45.300 pessoas, 45.300 pessoas. Então, eu procurei fazer essa abertura com esses 5 povos, os maiores povos populosos do Brasil, povos indígenas, etnias diferentes, mas que, de fato, seguem as demais etnias. Como eu falei inicialmente, existem 391 etnias diferentes pelo Brasil. Aí, se a gente ficar falando de cada etnia, a gente vai ficar um bom tempo falando aqui. Eu vou falar um pouco também sobre os usos e costumes dos povos indígenas dentro de uma comunidade indígena. A gente sabe que dentro da comunidade indígena, seja criança, seja adolescente, seja jovens, seja adulto, seja idoso, a gente tem um sistema de vivência diferente dentro de uma comunidade indígena. A questão dos horários são diferentes para a alimentação, para a hora do descanso, para o trabalho. É importante falar que essas diferenças são diferentes dos povos não indígenas, das demais etnias existentes no Brasil, que não são indígenas. Então, é importante fazer essa colocação para que, de fato, os nossos docentes, os nossos tais que estão ouvindo, tenham conhecimento dessas diferenças. Então, a gente tem aí uma amplitude de usos e costumes existentes só no Brasil. Então, é para a gente ter uma noção e também saber respeitar, ter empatia e ter paciência na hora de fato, conversar com um discente indígena dentro da universidade. Na hora de trabalhar, talvez administrativamente, ou em sala de aula como docente de um estudante indígena. Então, a gente precisa ter essas noções. Falando também sobre a economia familiar indígena dentro de uma comunidade, em maioria, a economia familiar indígena está relacionada à sustentabilidade. As comunidades indígenas, em sua maioria, têm muita coisa em comum, pouquíssima coisa que não seja em comum ou que seja diferente. Mas o povo, geralmente, ele vive, os membros dessas comunidades indígenas, eles vivem para se manter, eles vivem para viver da melhor forma como eles se sentem dentro de uma comunidade indígena. E com um perfil bem agregante, que é a questão da coletividade, que principalmente tem um perfil assim bem marcante na questão da coletividade, e também na empatia um pelo outro e pela ajuda que você tem das famílias dentro de uma comunidade, uma com a outra. Então, isso a gente percebe que impacta quando algumas famílias ou alguns discentes,
eles chegam dentro da universidade. Aí vem o impacto cultural que a gente percebe muitas vezes nas universidades, que às vezes alguns colegas TAI, alguns docentes não conseguem ter essa dimensão dessa diferença relacionada aos usos e costumes, não consegue ter principalmente essa paciência dentro da universidade ou em sala de aula com alguns discentes indígenas. Vamos entrar também no tema, como eu falei anteriormente, no acesso e a permanência dos estudantes indígenas na Universidade Federal de Santa Maria. A gente sabe que aqui na sede da UFSM, em Santa Maria, a gente tem uma célula indígena, e aqui a gente tem mais ou menos mais de 15 etnias indígenas, discentes, que estudam em diferentes cursos de graduação aqui na sede da UFSM, sem contar os diferentes campos da UFSM que existem. Então, existem algumas etnias também que eu não mencionei aqui, que, de fato, frequentam alguns cursos de graduação nos demais campos da UFSM. Então, esses usos e costumes, já relacionando com a questão da língua, traz um impacto cultural, de sobrevivência muito grande nos bairros, nos centros da cidade, e principalmente dentro das universidades federais. E em sala de aula também isso acontece. Como eu falei anteriormente, os indígenas, eles têm esses usos e costumes diferentes dos não indígenas, então isso precisa ser tratado com respeito, com empatia. Às vezes, eles têm uma grande dificuldade de falar a língua portuguesa, então a língua portuguesa, ela viria para nós indígenas como uma segunda língua. A primeira língua seria a língua portuguesa, aliás, a primeira língua seria a língua portuguesa, a segunda língua nossa, melhor dizendo, seria a língua portuguesa, e a primeira língua nossa seria a língua relacionada à nossa etnia que a gente fala. Então, a principal barreira, inicialmente, uma das principais, melhor dizendo, é a língua indígena falada por cada etnia, que às vezes as pessoas não têm essa noção. Então, depois vem a questão da vivência com os não indígenas, a questão do tempo, mas a gente sabe que a gente precisa se adaptar ao sistema, mas também precisa ser respeitado aos poucos, conforme os usos e costumes desses povos indígenas do Brasil, até porque a Constituição Federal, no seu artigo 231, ela garante a organização social, a prática dos usos e costumes dos povos indígenas no Brasil. No seu artigo 231, está bem explícito essa diferença cultural que deve ser praticada dentro de uma comunidade indígena, mas também em qualquer lugar onde o indígena deseja morar, deseja viver. A exemplo, os campos ou a central da UFSM, onde a gente tem indígenas. Então, isso, de fato, precisa ser, em primeiro lugar, respeitado, porque é um dispositivo constitucional. E nós, servidores, precisamos estar atentos nesses usos e costumes, nesses dispositivos constitucionais, se colocando no lugar desses indígenas, tratando com empatia, e cada vez mais, que é o principal de tudo, que é o que a gente está fazendo aqui, buscar conhecimento, buscar formação, procurar ler sobre os povos indígenas do Brasil. Hoje a gente tem grandes autores indígenas que, de fato, podem contribuir com os usos e costumes, com os saberes ancestrais dos povos indígenas, que cito aqui um dos grandes autores, o Ailton Krenak,
a Márcia Cambeba, entre outros indígenas que são autores com referência aqui no Brasil, que a gente pode se aperfeiçoar, buscar conhecimento para que, de fato, a gente possa procurar entender esses povos e procurar, de fato, fazer com que aconteça o processo de inclusão, com equidade, no serviço público federal, seja administrativo, seja na área da docência, dentro da UFSM. Eu também quero entrar um pouco na parte pedagógica. A gente sabe que existem alguns professores aqui, e Thay também. Eu inicialmente tenho passado por 2 universidades federais. Como eu falei, a minha segunda graduação foi na Universidade Federal do Pampa. Também tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Chapecó. Então, eu tenho passado por muitos professores e tenho percebido, às vezes, alguns desrespeitos, às vezes, algumas ingenuidades, que às vezes a gente percebe que não é a intenção do docente, é mesmo por desconhecimento da questão indígena em sala de aula, ou talvez numa atividade administrativa dentro de uma universidade. Então, eu tenho me deparado com certas situações onde eu percebo que existe ali um desconhecimento da presença indígena na universidade, a começar pela sala de aula. Muitas vezes os indígenas eles se apresentam com um silêncio, eles não falam muito. Então, algumas pessoas não indígenas, às vezes, não conseguem compreender eles. Então, nesse sentido, a gente precisa ter mais empatia, como eu falei anteriormente, buscar leituras sobre os povos indígenas do Brasil, os usos e costumes, para que, de fato, a gente possa melhorar esse processo de inclusão, essa equidade na universidade. Então, alguns discentes, eles, de fato, em sua maioria, eles são bem quietinhos em sala de aula, mas a gente percebe que aí também tem um impacto cultural. Como eu falei anteriormente, o discente indígena, geralmente, ele já entra para a sala de aula sem falar muito a língua portuguesa. A sua primeira língua é a língua indígena, relacionada à sua etnia. Então, ele tem aquele medo de errar. E essa insegurança, ela segue por alguns anos com esse discente em sala de aula. E essa oralidade na língua portuguesa, ele também não vai desenvolver de uma hora para outra. É um processo lento, de fato, e às vezes a gente percebe alguns discentes sem paciência, ou às vezes não estão entendendo o que eu posso fazer com esse indígena que está em sala de aula, como que eu posso envolver ele nas atividades, como que eu posso envolver ele com as demais turmas, com os grupos discentes de sala de aula, dependendo do seu curso de graduação. Mas a gente sabe que esse aluno ele precisa ser incluso, precisa de ajuda tanto do docente, tanto dos colegas, mas que muitas vezes isso não acontece. E numa experiência minha, na segunda graduação que eu fiz, foi muito triste para mim, pessoalmente, mas eu já vinha com uma bagagem anterior, então eu percebia que as pessoas me ignoravam, não só eu, Márcio, mas também os demais colegas indígenas, mesmo às vezes eu sendo falante da língua portuguesa. Mas eu percebia que esse processo de exclusão era maior com os indígenas que não eram tão falantes da língua portuguesa, que alguma coisa que eles falavam na língua portuguesa, em sala de aula, relacionada ao conteúdo, eles erravam. Então os colegas não indígenas achavam que esse indígena
não tinha conhecimento, ele não tinha noção da língua portuguesa, e já começam a aparecer estereótipos relacionados à questão indígena, não tem noção desse impacto cultural em sala de aula, não tem noção dessa língua que cada indígena fala. Como eu falei, existe a primeira língua, que é a língua indígena relacionada à sua etnia, a segunda língua, para nós indígenas, a língua portuguesa. Então, as dificuldades estão nítidas nessas práticas. De fato, às vezes, a gente percebe em sala de aula um processo de exclusão, onde, às vezes, a gente tem discentes não indígenas, que não querem realizar trabalhos em grupo, com certos indígenas. Isso não só acontece com indígena, mas o meu foco agora de fala é com os indígenas, acontece com as pessoas negras, acontece com as pessoas independente da cor, que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que não tem uma condição e uma aparência boa, conforme os olhos dessas pessoas que fazem a prática da exclusão, mas com o indígena, de fato, acontece isso, infelizmente. Então, numa experiência que eu tive que conversar com a diretora do campus e com os pró-reitores, com o reitor e a vice-reitora da época da Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, para que, de fato, a gente pudesse pensar uma alternativa e poder incluir cada vez mais esses indígenas em sala de aula, com os demais colegas. A gente sabe que é um processo difícil, às vezes o docente ele não consegue entender esse processo, essa diferença cultural, esse impacto cultural, conforme os usos e costumes em sala de aula, e acaba também negligenciando, não fazendo conta, não fazendo a sua parte de transferência desses problemas à coordenação de cada curso, e caso não resolva, em sequência, passar para a pró-reitoria de graduação, caso não resolva, em sequência, passar para a reitoria, para que, de fato, alguma coisa possa ser feita. Então, uma das sugestões que não só eu, mas o coletivo de indígenas passou, e para que, de fato, pudesse acontecer naquela ocasião, foi que sorteasse os grupos, já que os indígenas são excluídos dos trabalhos em grupo, extra-classe ou em sala de aula, e que fizessem um sorteio para que aqueles indígenas também possam fazer com discentes não indígenas, discentes com usos e costumes diferentes. Eu acredito que dessa forma a gente diminuiria o processo de exclusão. Claro que de fato não diminuiria tanto, mas seria uma iniciativa que a gente tem pro momento. Porque a gente sabe que quando a pessoa ela tem preconceito com indígena, seja com negro, seja com discentes pobres, que são de classe baixa, vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aquele preconceito, aquele processo de exclusão, aquele racismo que a gente percebe no interior da pessoa, dificilmente ela vai sair. Então, a exclusão vai estar acontecendo veladamente com esses discentes, mas que, de fato, com essa organização de sorteio de grupos, ela acaba melhorando. Eu penso também, como docente indígena, com experiência na educação escolar indígena, uma formação aos docentes e aos técnicos administrativos, como aqui está acontecendo, sobre a questão dos usos e costumes, o impacto cultural, a língua dos povos indígenas do Brasil, nas universidades. Isso precisa ser um tema de aperfeiçoamento, um curso de aperfeiçoamento sequencial. Durante o ano precisa acontecer vários cursos relacionados a isso, para que, de fato, todos possam ter o mínimo de compreensão em sala de aula, e a gente possa, de fato, diminuir o processo de exclusão, o preconceito, o racismo. A gente já tem esse preconceito, esse racismo pessoal,
E ainda eu não adentrei ao preconceito institucional que a gente percebe que existe, às vezes em certos setores, em certas coordenação de curso, em certas pró-reitorias, políticas de inclusão são negadas a esses povos. A gente sabe que existem universidades federais do Brasil que nem uma política, uma bolsa de assistência própria à universidade não tem para estudantes indígenas. Então, aí já começa um processo de exclusão. A gente percebe que, às vezes, algumas universidades federais, a gente tem indígena que não tem uma política de permanência que faça com que ele permaneça na universidade. E a gente tem uma política de bolsas, que é o Programa Bolsa Permanência do MEC, mas para se concretizar, para que de fato aquele indígena ele possa ganhar essa bolsa, leva mais ou menos de 1 ano a 2 anos, então não é esse processo de inclusão de imediato. Então as universidades federais, com políticas públicas de inclusão voltada à permanência indígena, elas precisam estar de fato organizadas e ser de imediato. Quando o estudante indígena ele chega na universidade, ele já precisa estar inserido. Anteriormente, vocês perceberam que eu falei da economia familiar indígena. É diferente da economia familiar não indígena. Como eu falei anteriormente, o indígena ele vive na comunidade indígena para viver. Ele vive na base da sustentabilidade. Ele não tem essa noção de que algumas culturas não indígenas têm, que também têm que ser respeitadas, mas a gente precisa aqui perceber que as diferenças culturais existentes existem. Como, por exemplo, o indígena na comunidade ou onde ele vive, ele não tem esse pensamento de trabalhar, de acumular valores econômicos. Eu não estou dizendo aqui que o indígena ele não trabalha, eu estou dizendo aqui que ele não tem esse costume de estar trabalhando toda hora, de estar se matando, porque a cultura do indígena é diferente. Ele trabalha, mas no seu tempo. O tempo maior que o indígena tem é viver com os seus pares, viver em coletivo, dar atenção para os seus parentes, para a sua família, dentro da comunidade. Então, ele não tem essa ambição, melhor dizendo, de, às vezes, focar muito em alguma coisa, como, por exemplo, trabalhar. Às vezes você não tem tempo para a tua família, mas o objetivo principal do não indígena nesse sentido é pensar no dinheiro sempre. E aí esquece do principal que o indígena tem, que é o tempo principal para viver com a sua comunidade, com os seus filhos, com os seus parentes, para viver coletivamente, através da sustentabilidade. Então, as pessoas elas precisam entender essa diferença. E aí, através disso, a gente percebe que, relacionando a cultura indígena, aparecem vários estereótipos. Não só pessoalmente, mas nas redes sociais a gente percebe muitos comentários maldosos, muitos comentários inconvenientes, onde a gente percebe que indígena não gosta de trabalhar, indígena não tem um certo conhecimento. Então, isso não deixa de ser um preconceito e uma ingenuidade, uma falta de conhecimento das diferentes culturas existentes no Brasil. Então, isso é de extrema importância, a gente comentar e falar aqui para os demais docentes e tais colegas que se fazem presente aqui. Eu tenho lido muito autores indígenas, como eu mencionei, mas também tenho lido autores não indígenas. Há algum tempo eu tenho lido o Diário da Descoberta da América, que o autor é o Cristóvão Colombo. Ele chegou na América em 1492, tem no livro ele fala que quando ele adentrou
quando ele chegou no Brasil, ele percebeu que parecia algo relacionado às Índias, mas eram os povos indígenas do Brasil, que somente existiam no Brasil. E aí ele achou que fossem as pessoas da Índia. Por isso que se surgiu o termo índio. Então, é uma imaginação que ele teve ali e que, de fato, achou que fosse o povo da Índia, mas eram os povos indígenas, os povos originários do Brasil. E, muitas vezes, a gente percebe, segundo o letramento racial, a consciência racial voltada à questão indígena no Brasil, a gente percebe que essa palavra é uma palavra ultrapassada. É a palavra correta que se fala em relação a um indivíduo, a uma pessoa indígena, é indígena. Então, às vezes, a gente percebe algumas pessoas, por ingenuidade e também por ignorância, às vezes falando Índia e Índia, se referindo aos indígenas. Então, etnias também, né? A gente percebeu, como eu falei, que existem várias etnias pelo Brasil, mas a gente percebe algumas pessoas, inclusive profissionais de diferentes áreas dentro da universidade, falando em tribos. Tribos, a gente sabe que existem tribos de rock, tribo de outras coisas, então o melhor é se referir a etnias, porque a gente tem um número muito grande de etnias no Brasil, e não só falando das etnias indígenas, mas também das demais etnias, que aí entra a etnia italiana, a etnia alemã, por esses motivos que o Brasil hoje é um dos países ricos em sociocultura pelo mundo, e com essas diferenças inclusas dos povos indígenas do Brasil. Da minha parte era isso, a gente sabe que o tempo é curto, a gente poderia adentrar em outros temas específicos voltados à questão indígena, mas infelizmente o tempo nos faz parar por aqui, e em primeiro lugar eu quero agradecer o NED pela oportunidade de a gente estar aqui dialogando um pouco sobre temas voltados aos povos indígenas do Brasil, adentrando aí sobre o conhecimento cultural dos discentes indígenas dentro da universidade, o impacto cultural que isso causa aos discentes indígenas. Então, eu fico por aqui desde já, eu agradeço pela atenção. Obrigada, Márcio, por esse panorama, né, por essa compreensão, a gente parar e pensar que mais de 1 milhão, né, de indígenas no Brasil, mais de 391, né, tu falou, etnias diferentes, é uma riqueza tão grande, né, e essas pessoas indígenas estão vindo para a universidade cada vez mais, né, e aí a gente tentar pensar como diminuir esse impacto cultural que às vezes eles sofrem, né, na sala de aula. Eu vou passar, então, não sei se para a Jacilene, nos cachorros, para a Jacilene ou para o colega, não sei quem que vai falar agora. Bom, eu sugiro que o Chainan siga o fluxo, que eu acho que ele também vai abordar mais as questões indígenas, mas é isso, é a minha sugestão. Tu que sabe, já, se tu quiser, pode ir primeiro também, não tem problema. Pode ir, Chainan, tranquilão, tá? Show. Boa noite a todos, todos os servidores da UFSM. Eu também queria, né, primeiro me apresentar rapidamente, né? Eu sou Chainan, eu sou indígena do povo Pitaguari, lá do Ceará. O povo Pitaguari é um povo indígena, um dos 14 povos indígenas do Ceará. Minha aldeia fica na aldeia Munguba, município de Pacatuba. Tem mais 3 aldeias também lá no território. Somos em 6 mil indígenas, né, da etnia Pitaguari. Eu sou estudante indígena que ingressei a partir do vestibular indígena, né, que é uma política própria da UFSM, muito importante e conquistada aí, fruto de muita luta
das lideranças indígenas da região sul, né? Augusto Apé da Silva, que foi uma liderança caingangue muito importante, que mobilizou junto com vários outros setores, inclusive a CEAPFAI, Comim, né, Cime, uma grande articulação na cidade para conquistar o vestibular indígena e a Casa do Estudante Indígena também, que é aqui na universidade também, uma das primeiras casas do estudante indígena em universidade pública no Brasil. A UFSM foi pioneira, inclusive o bloco da Casa do Estudante Indígena carrega o nome, né, do Augusto, né, Augusto Apé da Silva, é a Casa do Estudante Indígena Augusto Apé da Silva. E eu estou aqui desde 2022, na verdade, antes eu fui da geografia também, entrei em 2020, na verdade, na pandemia ali, e aí depois da geografia eu fui para o direito de fato, né. Eu pensei em dividir minha fala, assim, em partes, eu acho que fica mais fácil, eu não me perco e também dá tempo de também pegar perguntas, etc., e também não deixar pouco tempo para já, né, considerando avançar da hora, assim. Acho que a primeira coisa que eu queria trazer para essa discussão é sobre o debate da universidade em si, né? A gente tem uma universidade que hoje é construída, né, tem uma disputa intelectual, mas a universidade ela é socialmente entendida, né, como uma invenção europeia, né? A gente tem a universidade como um centro do sentimento europeu, né, como se a narrativa de que a universidade nasce na Europa, né? Ali em Bolonha, 1088, né? Que é, desde o princípio desse sentimento, desse mito colonial, né? Já é um sequestro histórico, né? Cognitivo, assim, né? A Europa, ela monopoliza o conceito de ciência, né? Rebaixando as nossas instituições a mito ou costume, né? Sendo que a universidade, ela já existe desde 859 depois de Cristo, né? No Marrocos, no Mali também, né? Sankore, né? Que precedem Bolonha em séculos, né? Com bibliotecas abrigando milhares de manuscritos, né? Sobre matemática, astronomia, direito. Aqui em Abialá, né? Que é esse continente que a gente chama, esses continentes que a gente chama de Américas, né? Aqui em Abialá, que é esse o nome que se os povos originários do continente de Abialá chamavam esse continente, né? Aqui já tinha desde a Mesoamérica, né? O Calmecaque e a Chaiuase, né? Nos Andes também já operavam como casas de saber, né? De formação astronômica, filosófica, né? Muito antes da invasão, né? De Abialá, que hoje a gente chama de Américas, né? Então, a universidade, ela é trazida, né? Porque a Europa estabeleceu, né, na sua estrutura burocrática específica como uma única métrica de validação do que é o ensino superior, né? Então, você tem toda uma universidade focada no eixo né, da Europa, né? E esse sequestro, né, da universidade, ele traz esse formato que a universidade tem hoje, né? Que é uma universidade muito voltada às ciências ocidentais, né? Uma universidade voltada ao centro do mundo, como se ainda fosse a Europa, e que tem muita dificuldade de chegar nos saberes tradicionais, inclusive de Abialá, né? Do continente que a universidade está inserida, mas para além disso, né? De entender a necessidade de entender o diferente, né? Então, as ações afirmativas, elas chegam no meio dessa universidade, né, que hoje já melhorou muito, muito mesmo, diante da luta de muitos, como eu até na própria apresentação, né, falei do Augusto Apé, várias outras lideranças indígenas e quilombolas dedicaram muito tempo e dedicam muito tempo de sua vida na luta dentro do ensino superior, e nos últimos anos, muitos estudantes indígenas também conseguiram acessar o ensino superior, né, disputam o ambiente da universidade, mas as ações afirmativas, elas inserem nós dentro das universidades com uma visão de mundo completamente diferente, né?
E a nossa presença, ela tensiona a estrutura da universidade, né? Porque a universidade ela tem um modelo. Assim como a educação escolar indígena ela tem um modelo diferente da educação escolar tradicional aí das cidades, né? A gente, inclusive, tem agora a Universidade Indígena, que vai estar sendo lançada, está sendo organizada, mas já é uma universidade que já nasce sob outra perspectiva, né? A universidade hoje ela tem um modelo e a gente chega dentro desse modelo com nossas outras visões de mundo, né? Que são completamente diferentes da cultura não indígena, né? E a gente quando a gente vem para a universidade, a gente não vem para se tornar não indígena, né? A gente vem para aprender conhecimento. Então, eu estou aqui, estou fazendo um curso de direito, quero me formar para um dia ser advogado, para ajudar no movimento indígena, na luta do meu território, na luta dos meus parentes, né? Ter uma serventia dentro da minha comunidade, para que a minha comunidade possa ter autonomia, se fortaleça, né? Tenha condições de ter uma autonomia. A gente tem nossa cosmologia, nós temos nossa cosmovisão, nós temos um entendimento da sociedade, que ele vai, em geral, se chocar com o conhecimento da universidade. Então, a gente tem que tentar equacionar, né, esse processo, porque a gente de disputa territorial de conhecimento. Aqui eu tenho que, para além dos conhecimentos da universidade, que eu aprendo em sala de aula, também trazer os conhecimentos da minha comunidade também, porque esse espaço é um espaço em disputa educacional também, né? Então, óbvio que o aluno não vai chegar e vai questionar o professor em sala de aula, mas a gente sabe de relatos absurdos, assim, professores que no dia do descobrimento chegam em sala de aula com a maior tranquilidade do mundo para falar que o Brasil foi descoberto e que estudante indígena que discorda disso é doido, assim, é esse nível. Então, esse é o espaço de disputa que a gente tem ainda numa universidade que tem um vestibular indígena há muitos anos, né? Que tem uma das primeiras casas do estudante indígena, né? Então, a universidade, ela abriu as portas para nós e ela não abriu as portas para a discussão do debate de como nós vamos permanecer aqui dentro, né? E a permanência, ela exige que a gente consiga ter o reconhecimento que os tempos, né, os ciclos, as dinâmicas comunitárias frequentemente colidem com o rígido relógio acadêmico ocidental, né? Porque o que acontece? Muitas coisas acontecem durante o período acadêmico, né? As festas tradicionais dos territórios, né? Organização social, assembleias do povo, festas culturais, e muitos de nós não podemos ir, porque aqui a gente não tem como apresentar isso em sala de aula. Preciso ir lá para a minha aldeia, que tem a festa da Mangueira agora, esse mês de junho, até o dia 12, que é o dia dos índios Pitaguari, né, o dia dos povos indígenas Pitaguari, até o dia 12 é uma semana inteira de organização em torno da nossa Mangueira Sagrada, né, que é uma árvore centenária que tem no nosso território. Eu não tenho condições de ir lá, primeiro porque é no Ceará, é uma viagem muito longa, exige recursos, mas para além disso, mesmo que eu tivesse condições, eu não teria condições de faltar uma semana de aula, porque isso daí me perde um semestre, dependendo da situação das faltas que o cara tiver também, né? Se for semana de prova e uma série de questões. Então, tudo é muito difícil para a gente conseguir organizar e fazer essa ponte entre a nossa cultura e a universidade dentro desse currículo que é um currículo rígido da universidade, né? E daí, ainda nesse aspecto, muitos povos, né, como o Márcio até estava colocando ali na fala dele, né, sobre a questão do tempo, né, e eu acho que é muito isso, né, o tempo para nós é completamente diferente do tempo das cidades, né, eu acho que isso é uma coisa que é importante da gente demarcar, né, a gente tem uma oposição direta à lógica meritocrática, individualista, né, produtivista. É uma oposição direta mesmo, porque a nossa visão, né, o nosso fundamento é a coexistência em equilíbrio, né? É a gente conseguir ter uma
interdependência, né, entre nós, seres humanos, né, os animais, os ciclos da natureza, a questão, né, que está todo ao nosso redor, né, porque a gente entende que a nossa Terra, ela é parte de nós também, né, ela é viva junto com a gente, né. Então, até inclusive, é interessante se colocar que muitos países da América do Sul, né, eles reconhecem, inclusive, a natureza como um sujeito de direitos, né? A Bolívia, né? A Venezuela, na sua pré-constituição reconhecia, mas na segunda não reconheceu, mas a Bolívia, por exemplo, reconhece a natureza como um sujeito de direitos, né? Dotada mesmo de valor intrínseco, né? Não como propriedade, né? Então, assim, ele é um conceito que desafia profundamente, por exemplo, o sistema legal ocidental, né? Porque ele reduz a terra, o sistema legal ocidental reduz a terra a recurso e é isso, né? Acúmulo de capital. Então, essas discussões todas, a gente traz para dentro da universidade, porque agora a gente não é mais só o objeto de estudo lá do final, lá do antropólogo. Agora a gente está aqui dentro da universidade, a gente está aqui para falar, né? Como até o título, né? Traz sobre a escrevivência, né? Tudo. Agora a gente traz a nossa escrevivência para dentro, né? Da Conceição Evaristo, né? A gente traz a nossa fala para dentro da universidade, né? E a gente está aqui para retomar esse espaço, né? Porque é um espaço que nós entendemos como um espaço em disputa, né? De fato, assim. Porque eu vou dar até um exemplo, né? Sem contar detalhes, mas eu vivenciei esses dias uma experiência assim aterrorizante. Estava ali numa dessas lanchonetes aqui da universidade e servidores da universidade estavam conversando sobre a atuação deles na aldeia, assim. E eu fiquei muito em choque, porque eram umas falas muito, muito, muito problemáticas, assim, de não compreender mesmo o básico em relação a construções coletivas, né? Entendimento de culturas diferentes das suas, né? De não conseguir mesmo juntar as coisas, né? Mesmo, de fato, assim, conseguir entender nós indígenas como sujeitos igual a qualquer outro aqui, mas com uma cultura, uma ancestralidade completamente diferente. E nós estamos aqui, né, numa condição de igualdade com todos os outros presentes na universidade, mas nós carregamos também nossos saberes. E hoje a universidade ela é pautada só por outro tipo de saber. Nós não temos condição de colocar os nossos saberes nessa estrutura rígida como ela está. Quem tem que condicionar, dar condições para que a gente diminua a rigidez dessa estrutura é todo mundo que está aqui nesse espaço, são os tais, né, os professores, que podem dar abertura para pesquisas, né, porque não é verdade que a universidade é baseada só nisso também, né, a pesquisa, a extensão, né, a universidade tem vários projetos de extensão, a UFSM é cercada de territórios indígenas em todos os seus campos, né, Santa Maria, só em Santa Maria tem 4 territórios indígenas ao redor, né, da UFSM, sem contar os quilombolas, né? Então, tem 2 aldeias indígenas em Santa Maria e uma retomada, e tem a retomada em Itaara também, né? Frederico nem se fala, né? Frederico é cercado de territórios, né? Muito próximo da terra indígena do Guari, tem vários outros territórios, né, indígenas aí, é um fluxo muito grande de pessoas indígenas, as próprias cidades, né? Ali ao redor, são cidades que giram muito em torno, né, da movimentação indígena também, né, porque são territórios indígenas muito grandes, né, tem uma população muito expressiva, né, a própria terra indígena do Guarita é uma das maiores terras indígenas do Rio Grande do Sul, né. Então, se tem uma universidade que é cercada de territórios e que precisa avançar, que já tem projetos de extensão, mas que precisa avançar ainda mais em projetos de extensão, precisa trazer mais esses saberes indígenas para dentro da universidade, né? A gente tem muitos mesmo, né, saberes, né, caingangue, guarani, né, ao redor da universidade, pertinho, que a gente tem condições de dar espaço, né, para os nossos parentes conseguirem chegar até aqui, né, trazerem seus conhecimentos e
e seus saberes, inclusive o NEABI, né, junto com a articulação da universidade, tem tido também, né, o projeto lá dos notórios saberes, né, para que a gente consiga também avançar nessa perspectiva de trazer os saberes dos nossos pajés, das nossas curandeiras, dos nossos curandeiros, né, os nossos mais velhos, que tem muito a nos ensinar, né, e muitas vezes a medicina, o direito, né, várias outras disciplinas dentro da universidade utilizam saberes indígenas, mas que foram completamente apagados da sua essência, né? Tem pessoas que falam dentro da universidade que tem remédio, que são remédios indígenas, que não são, né? Que não são remédios indígenas, que vieram, né, de outros lugares do mundo, etc., né, como se, primeiro, né, como se só existisse indígena aqui no Brasil, né, formalizando ainda mais a fronteira, né. Então, o Brasil é uma fronteira que só tem indígena aqui, né, e pouco. Os indígenas daqui são aqueles lá estereotipados, né, que anda pelado, mora no meio da floresta e só existe esse, não tem outro, né. E daí, no resto da América do Sul, você não entende os outros países como países que tem muita população indígena, né? A própria América do Norte, né, mesmo com a tentativa de extermínio muito grande, também tem uma população indígena muito grande, né? Então, o mundo inteiro tem populações indígenas e a gente tem uma dificuldade de entender sequer os nossos indígenas do nosso continente, do nosso país, né? Acho que a gente precisa avançar nessas discussões. O tempo é curto, eu não queria me aprofundar muito, né, para não ficar muito cansativo, mas para já ir me encaminhando também para o final, assim, eu acho que hoje a universidade, ela tem projetos de extensão muito importantes, né, e eu acho que os servidores da universidade, esse espaço aqui, né, o próprio espaço do curso, assim, é um espaço que é muito importante para a gente conseguir trazer, né, essas nossas vivências, mas também a nossa produção de conteúdo mesmo, né, intelectual, assim, né, eu acho que trazer leituras, né, para os servidores também é muito importante, né, tem muitos autores indígenas que a gente não consegue. A universidade exige uma carga de leitura muito grande, né, da sua própria estrutura, para quem faz mestrado, doutorado, a própria graduação, né, mas também quem é servidor que faz mestrado ao mesmo tempo, que faz pós ao mesmo tempo, né, e todas as suas cargas horárias de trabalho, etc., a gente não consegue dar conta de seguir o nosso processo de leituras, muitas vezes, né, então, às vezes tem uma lista enorme de livros que a gente precisa ler, que a gente quer ler e não consegue chegar nesses outros, né? Acho que é importante também trazer para as nossas leitoras autores indígenas, né? Autores quilombolas, né? Já existe cada vez mais uma expressão muito grande dessas produções. Aqui na universidade mesmo, né? A gente tem vários projetos de extensão, né? Que trazem essa questão. Aproveito até para indicar o NEABI, para todo mundo que está aí, que não segue ainda o Instagram do NEABI, seguir o Instagram do NEABI. O NEABI está sempre produzindo materiais, né, decoloniais, né, para dentro da universidade, processos e projetos, né, também de extensão e ensino. Eu faço parte de um projeto de extensão, na verdade, 2, né, que é o projeto Caipora, que é um projeto de etnomídia indígena, inclusive a gente tem uma revista, né, a gente ainda não lançou uma edição impressa ainda, mas a ideia é que até o final desse ano a gente consiga lançar. Nós temos um site também, que é caipora.org, lá a gente faz vários ensaios, né, são textos mais densos, né, então a gente fala sobre vários temas, né, sobre a própria criação do Estado brasileiro, lei de terras, né, para entender todo esse processo, mas também da formação da universidade, aprofundar mais esse debate que eu trouxe aqui. Tem muitos textos lá, a gente lançou agora, inclusive, um sobre a questão lá da aldeia velha, do povo Pataxó, que eles estão enfrentando aí uma decisão judicial de despejo, uma terra demarcada e homologada, né, já, inclusive. Então lá a gente faz todo um panorama dessa discussão, o que está acontecendo judicialmente, os documentos, né? Isso é um projeto de extensão que tem aqui na UFSM, né? Mas também o projeto Retomada, que é um projeto de etnoeducação, né? Um dos eixos agora a gente está executando de forma mais central, que é o pré-vestibular indígena, que prepara indígenas e quilombolas para entrar na universidade, né? Mas o
o Retomada se propõe a ser, muito em breve, até o final do ano, uma plataforma de cursos de formação online também, né? Então, a ideia é que a gente tenha cursos sobre antirracismo, né? Sobre decolonialidade, contra a colonialidade de saberes. O Retomada também é uma plataforma que a gente vai estar lançando no Instagram, @Retomada Popular. E a ideia é que a gente, por essa plataforma, a gente consiga gravar cursos como esses, para deixar gravado, né, para as pessoas poderem ter acesso, conseguir se inscrever também, conseguir o conhecimento a partir do seu tempo, né, e tudo a partir da sua disposição. Coloco isso e quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, ter esse espaço aqui de fala, né, porque são poucos espaços assim dedicados a gente conseguir falar, né, sobre as nossas vivências, né, sobre a nossa forma de ver todo o processo que a gente vive, né, não só o dia a dia na universidade, mas também a nossa forma de entender o mundo, né, que é diferente da forma de entender o mundo, muitas vezes, de quem está na universidade, porque aqui é uma troca de culturas muito grande, né. Então, a gente chega, traz a nossa parte também, e a gente precisa que a universidade também entenda que a gente está aqui não só para se formar, mas também para formar a universidade, né? Também para mudar essa estrutura da universidade também dentro desse processo. Encerro por aqui também, quiserem perguntar, etc., também posso estar aí respondendo e passo para a Jace. Obrigada, Chainan. É muito bom ouvir você, o Márcio, né? E a gente pensar a nossa universidade, ela teve várias conquistas já, né, em relação ao ingresso indígena, a Casa do Estudante, mas a gente tem muito que melhorar ainda, né? E a importância da gente ter essas falas, esses momentos formativos, para que a gente possa pensar, refletir sobre isso e tensionar também mudanças, né? Então, obrigada. Vou passar então para a Jaciele. Olá, pessoal. Boa noite a todas as pessoas presentes. Vou só corrigir um pouquinho, meu nome é Jacilene, mas sempre me chamam de Jaciele ou Jaciara, tá tudo certo. Geralmente eu falo, podem me chamar de Jace, que é mais fácil. Não chega no Jaqueline, nem no Jaciara e nem no Jaciele. Jace tá tudo bem. Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço o convite, assim, bem em cima da hora mesmo. A Ângela estava muito mal, realmente. Então, eu vou falar um pouquinho mais da escrevivência. Parabenizo pelo tema, pela proposta da formação. A gente sempre tem reivindicado esse espaço formativo na universidade, de que as pessoas conheçam os conceitos, conheçam as teorias, conheçam as epistemologias, os saberes que são provocados, que são forjados pelas pessoas negras, né? E aí, para falar sobre escrevivência, eu não posso deixar de fazer uma breve apresentação minha, assim, muito breve. Acho que vocês pegaram um pouco a minha apresentação, digamos que mais acadêmica. E eu sempre digo que eu sou forjada a partir da academia, assim, da universidade, a partir da minha formação em pedagogia, em história, em educação, né, em tudo. Mas eu também sou forjada nos movimentos sociais, sobretudo no movimento social negro e no movimento social de mulheres negras. Então, essa intersecção que me atravessa como mulher, mas principalmente como mulher negra, e é isso que vai me inserir na universidade. Eu digo isso porque a gente sabe que as políticas de cotas, elas foram conquistas e lutas provenientes do movimento social negro. Então, a gente vai ter essa política muito tardiamente na universidade brasileira. Então, eu sou fruto das políticas de cotas.
entro na universidade, nos programas de pós-graduação, e entro com eu não diria objeto de pesquisa, né? Então, já reivindicando o conceito de escrevivência, e eu vou compartilhar rapidamente para vocês aqui uma breve apresentação, porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm falado, a fulana, a Sueli Carneiro é importante, Lélia Gonzalez é importante, e às vezes as pessoas nem veem as fotos e nem veem a teoria, né, forjada por essas pessoas. Então, eu tenho gostado muito de trazer essas mulheres a partir das suas imagens, de já colocá-las inseridas dentro desse espaço. Então, eu entro na universidade pesquisando o protagonismo de mulheres negras. Olhando para trajetórias de mulheres negras, não como objeto de pesquisa, mas como protagonismo e a partir das vivências dessas mulheres. E e aí, quando eu falo isso, eu gostaria de lembrar que o Estado brasileiro, ele tardiamente reconheceu o racismo. O racismo no Brasil, né, o Estado brasileiro só reconhece o racismo em 2001. Reconhece o Brasil, o racismo como um problema estrutural da sociedade brasileira somente em 2001, com a Conferência de Durban. Então, essa conferência, que inclusive em sua organização teve a participação dos movimentos sociais, mas não teve uma iniciativa do Estado, do governo brasileiro na época, para participar. Então, o Brasil retorna da Conferência de Durban em 2001, como signatário da ONU, da Conferência das Nações Unidas, reconhecendo que no Brasil há um racismo, e o racismo ele rompendo ali com o mito da democracia racial. Então, essa conferência é muito importante para incidir nas políticas que posteriormente elas vão ser construídas. Então, a mudança das universidades, efetivamente, ela começa a ganhar corpo, começa a ganhar pluralidade já na segunda década do século XXI. Então, isso é muito preocupante quando a gente vai pensar que nós estamos falando, por exemplo, de população negra, e que nós não estamos falando de um recorte minoritário, nós estamos falando de mais da metade da população. E esse número, mais da metade da população brasileira, ela começa a chegar nos bancos universitários a partir da segunda década, depois ali da política de cotas. A gente tem algumas iniciativas, né, de universidades como a UNB, como a UFRJ, como a própria UFSM, a UFPA, que institui a política de cotas ali ainda na primeira década, entre 2002, 2003, até antes da federalização, né, da política de ações afirmativas, mas são números muito baixos de ingressos. Então, a gente tem essa relação de estudantes que começam a entrar dentro da universidade. E aí, enquanto os meus colegas iam falando, eu ia olhando as carinhas, os carinhas de quem está aqui, para a gente começar já a fazer um dever de casa, de olhar quem é que está do nosso lado, ali na nossa pró-reitoria, ali na nossa secretaria, para a gente fazer esse olhar de quem é que ocupa os espaços de poder dentro da universidade, na sala de aula, na pró-reitoria, quem são os tais,
para a gente tentar identificar quais são as cores, quais são as identidades dessas pessoas que nos cercam. E muito pouco, assim, eu não consegui identificar uma grande diversidade dessa representação populacional que nós temos na sociedade nesse momento aqui, né? E se a gente for para dados dentro da universidade, a gente também não vai encontrar, né? E eu digo isso, por exemplo, é uma questão problemática, inclusive, no estado mais negro do Brasil, né? Nas universidades do estado mais negro do Brasil, que é a Bahia, que também é as universidades do Rio de Janeiro, que é a universidade também do estado do Pará. Então, o que eu quero chamar a atenção é essa mudança legal de estudantes que começam a ingressar na universidade, e isso começa a fazer balançar a estrutura dessa universidade. Balançar, porque quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de escrevivência, que é forjado por Conceição Evaristo, e ela forja esse conceito em 1995, né? Então, assim, não é algo novo, não é algo, do ponto de vista histórico, sim, é novo, o conceito é novo. Mas se nós formos analisarmos do ponto de vista do tempo presente, agora que está começando a se inserir o conceito de escrevivência como metodologia, agora que está começando a se inserir como temas de pesquisas e, inclusive, expandindo esse conceito dentro da área, digamos, da literatura, das letras, que é de onde a Conceição Evaristo sai dentro da sua formação. Então, conceitos forjados por uma intelectualidade afro-indígena que está começando a ser mais ampliado na nossa realidade de hoje, que, na verdade, se nós formos olharmos, nós temos esse conceito há muito tempo, mas a universidade começou a entender, começou a se apropriar deles agora, por causa dessa diferença de corpos que começam a entrar. E aí eu gostaria, por exemplo, de chamar a atenção para o conceito de interseccionalidade, que é um conceito que está sendo bastante ampliado, um conceito que está sendo muito bem, não diria muito bem apropriado, mas muito apropriado em várias áreas, sobretudo das humanidades, por exemplo, e que é um conceito de 1885. Mas que só agora entra na universidade como teoria analítica crítica, como metodologia de análise social. Então, isso agora que eu digo, só agora nessa segunda década do século XXI. Isso porque a universidade, e aí eu uso da citação da Conceição Evaristo, que é de um momento de ruptura. A academia nos ensinou que a melhor forma de produzir conhecimento era nos afastarmos das nossas experiências pessoais e do lugar de fala, em favor de uma pretensa objetividade científica. E aí, aqui que eu quero chegar para a gente pensar a escrevivência dentro das nossas práticas pedagógicas, das nossas práticas do cotidiano na universidade. Por que isso? Porque a Conceição Evaristo, a partir do seu conceito de escrevivência, ela nos chama a atenção, e principalmente as pessoas negras, né? Há uma ruptura aí, porque as pessoas negras começam a ingressar esse espaço e começam a produzir um conhecimento a partir da sua perspectiva. Então, quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós, desde que entramos na graduação, nós somos tensionados, mobilizados e praticamente obrigados a aprender BNT, né? Nós somos tão tensionados que eu, por exemplo, se eu for fazer uma leitura de um texto, eu já deixo tudo na BNT, porque a gente está tão padronizado dentro de uma lógica da universidade, porque se eu enviar esse trabalho para uma revista, ela vai me devolver.
se eu enviar isso para um professor de uma disciplina, ele vai dizer, precisa melhorar. E eu tenho acostumado ver professores que retornam com trabalhos dizendo, corrija a ortografia e a ABNT. Quando nós temos uma carga imensa teórica de análise dentro de um texto, mas o que é mais importante, a ABNT ou a formatação ou a língua portuguesa. Porque a gente está formatado numa universidade que não aceita o português. E aqui eu chamo a atenção para o que Lélia Gonzalez indica sobre como nós escrevemos, né? Como nós escrevemos e como nós queremos escrever. E aí eu fico sempre lembrando assim, que nós somos obrigados a aprender uma outra língua para poder passar numa proficiência. Ninguém faz a defesa do mestrado ou do doutorado se não tiver alguma segunda língua. E aí, essa língua não pode ser a língua guarani. Essa língua não pode ser a língua caigangue. Porque essa língua tem que ser uma língua europeia, uma língua que nós não temos nem acesso na educação básica, mas nós precisamos aprender, porque esse é o formato de universidade que nós temos. Se quisermos sair, esse é o preço do diploma. Entende que quando a gente, por exemplo, tem nas nossas universidades, e aí eu faço a menção, por exemplo, ao UFSM, que tem atualmente um número muito significativo de estudantes africanos que, para finalizar seus doutorados, não pode usar a sua própria língua. Precisa, além do português, precisa também estar apropriado, e eu digo assim, a sua língua de origem africana, né? Não digo a sua língua de origem colonizada. Então, o conceito de escrevivência, ele vem para romper. E aí eu chamo a atenção dos professores sobre como nós podemos olhar para esse conceito e potencializar a sala de aula. Porque a minha experiência enquanto mulher negra nortista, enquanto uma mulher negra amazônida, ela é diferente da mulher negra, por exemplo, gaúcha. Ela é muito diferente da mulher negra africana. Ela é muito diferente da mulher indígena. Ela é muito diferente da mulher branca. Então, é muito a escrevivência, olhar para as múltiplas identidades que ocupam os nossos bancos, e aí eu gostaria que hoje todo mundo fosse dormir, pensando na cor dos bancos que está na sua frente na sala de aula, pensando na cor das pessoas que buscam um atendimento lá na secretaria, enfim, né, uma relação, olhar para a cor dessas pessoas e pensar como que essas pessoas são atravessadas por experiências que são diferentes das nossas, por experiências que mais podem agregar nos nossos projetos, dentro da pesquisa, dentro da universidade, sobretudo dentro da universidade. Porque quando eu digo para vocês que eu entro na universidade com um trabalho sobre trajetória de mulheres negras, professoras, eu entrego para a universidade experiências de mulheres que elas poderiam não ser ouvidas dentro da universidade, mas é o conceito de escrevivência, a metodologia da escrevivência, a intelectualidade negra, a intelectualidade indígena, que nos dá uma noção de outras experiências que não são narradas a partir da neutralidade, que não são narradas a partir da universalidade. Então, a Conceição Evaristo, ela conceitua a escrevivência como a intersecção de escrever e viver. E eu gosto muito de uma citação da Bell Hooks, que ela diz que a experiência ela produz sentido teórico na nossa trajetória. Então, o escrever como um ato político, escrever para dizer para o mundo quais são as mazelas, escrever para dizer para o mundo
quais são as potencialidades que pessoas negras, indígenas, africanas podem trazer para a contribuição científica e utilizar também da sua vivência, da sua experiência. Isso é que nos dá uma noção de como a escrevivência ela pode mudar a nossa perspectiva de ver o mundo e de ver o conhecimento, a produção de conhecimento, os saberes. Gente, eu não tenho noção do tempo, então, por favor, tá? Vocês podem me cortar, porque eu vou terminar rapidinho, porque eu acho que a gente tem muitas dúvidas, e eu acho que é bem importante as nossas dúvidas, tirar as nossas dúvidas, mesmo que rapidamente, né? E aí a escrevivência, ela não é uma autobiografia tradicional. Ela tem uma ramificação coletiva. Então, quando a Conceição Evaristo, ela parte da experiência da mulher negra. Então, quando ela fala a partir da mulher negra, ela está falando das mulheres negras. E aí nós temos uma intersecção de gênero, de raça, de classe, que vai interferir significativamente na experiência das mulheres. E aí eu gostaria de trazer para a gente não fechar, né, a nossa conversa, mas para a gente pensar, eu não sei se todos conhecem esse livro da Grada Quilomba, e se todos conhecem essa imagem da Anastácia. Mas se não conhece, eu vou deixar aí, trabalhinho de casa, buscar conhecer. Mas a máscara, que é essa imagem da Anastácia, uma mulher negra africana que foi escravizada no Brasil, né? Foi retratada. Enfim, há uma série de estudos históricos sobre a Anastácia, mas eu quero focar nessa máscara, né? A Anastácia usava máscara de ferro ela tá com esse colar de ferro no pescoço, porque esse colar ele tá com uma corrente e eu não sei falar o nome, mas uma grande bola de ferro para ela não fugir, né? Na verdade. E o uso da máscara, né, para as pessoas escravizadas no Brasil tinha várias estratégias, mas era para não falar sua própria língua, para não combinar as táticas de resistências e nem fugas dos quilombos, das fazendas. Era uma tecnologia do silenciamento. E essa tecnologia também percorre até os nossos dias a partir da colonialidade do ser, do saber, do fazer dentro da universidade. Então, quando a gente olha para o livro da Grada Quilomba, que é Memórias de Plantação, Episódios do Racismo do Cotidiano, e esse livro ele é fundamental para quem deseja, para quem quer, para quem entende que o racismo é um problema, para quem entende que deve haver uma ética profissional antirracista, precisa ler esse livro. Então, a Grada, ela vai indicando diversas situações de racismo no cotidiano, desde um comentário sobre o cabelo ao epistemicídio de uma teoria. Então, são vários episódios. E aí eu quero citar, por exemplo, episódios do cotidiano que, às vezes, parece normal dentro das instituições e que as pessoas não param para pensar. Vou dar uma dica para vocês. Recentemente, eu cheguei numa escola e toquei na campainha do portão e alguém abriu o portão, olhou e disse: você que é a nova da Suclim? Eu não sei se todos conhecem a Suclim, mas a Suclim aqui é uma empresa terceirizada que trabalha principalmente nas escolas, pelo menos, assim, na limpeza e na limpeza, nas escolas. E aí eu disse: não, eu não sou professora e tal. Bom, e aí eu levei isso para dentro da reunião, né, onde eu ia ocupar, e aí as pessoas falaram: mas
É porque eu nunca tinha te visto aqui. Talvez te perguntaram porque não tinha te visto. Então, começou aí uma negação de será mesmo que ela fez isso? Não, ela fez isso porque nunca te viu aqui. E na ocasião, como eu era a única pessoa negra, eu fiz a pergunta, todo mundo foi perguntado se trabalhava na Suclim ou foi só eu, né? Ninguém tinha sido perguntado. Então eu disse, tá. Então, nosso olhar, o olhar, ele está tão normalizado para a prática racista do cotidiano, que você nem percebe que uma pessoa negra que chega perto de você pode ocupar o mesmo espaço que você, ou pode ocupar outro espaço para além da subalternidade. Não há nenhum problema. Eu sempre falo, não há nenhum problema. A minha mãe, ela é empregada doméstica. Eu sempre acompanhei a minha mãe nas faxinas, quando eu era criança. Inclusive, eu trabalhei durante 7 anos como empregada doméstica. Não há nenhum problema em ser, né? Mas a gente sabe que existe um racismo estrutural que perpetua na nossa sociedade, que a figura da mãe preta na escravização, ela passa no pós-abolição e ela percorre até os nossos dias atuais. E aí isso que vai fazer, por exemplo, que a patroa lá no Maranhão, que espancou a sua empregada grávida de 6 meses, sob uma acusação que depois ela viu que ela estava... Sobre uma acusação errada, ela espanca essa mulher e aí a polícia quase pede desculpa por ter que prender essa patroa, né? Então, esse olhar normalizado da subalternidade das pessoas negras, da subalternidade das pessoas indígenas, vai fazer com que nós criamos um olhar de invisibilidade. Você pode existir, mas você não pode existir no espaço de poder. Você pode existir, mas você não pode existir produzindo conhecimento que é sobre você, porque, afinal de contas, a universidade ela é neutra, porque, afinal de contas, a gente tem que escrever na terceira pessoa do singular, não se pode escrever na primeira pessoa do plural. Nós podemos escrever o nota-se, mas não podemos escrever o notamos, senão a revista não vai aceitar, senão o artigo final da disciplina não vai ser aceito, porque a escrita não pode aparecer a sua relação com a sua vivência. Então, o que eu quero chamar a atenção é para como a gente vai pensar agora, como a escrevivência, ela potencializa nós pensarmos quais são as desigualdades que perpetuam no espaço acadêmico, dentro dos nossos espaços, e como essas pessoas podem trazer potencialidades, propostas, perspectivas de romper com a lógica da tecnologia do silêncio, da invisibilidade, da ausência dentro da universidade. E eu sempre falo que quem ganha não é só o aluno que tem seu diploma, que termina uma graduação, um mestrado, um doutorado. Quem ganha é o aluno, quem ganha é a universidade, quem ganha é a comunidade de onde esse aluno vem, quem ganha é a sociedade, porque a gente balança as estruturas dessa sociedade. E aí nós, professores, precisamos entender, fazer o letramento racial para entender quem é que está na nossa sala de aula, quem é que falta, quem é que evade, quem é que tem problemas psicológicos, quem é que não consegue terminar o curso porque precisa trabalhar. A gente precisa analisar todas essas estruturas para entender onde é que as categorias raciais, sociais, elas estão interferindo nas trajetórias dessas pessoas. E pensar como mudar. Eu vou parar por aqui para a gente não finalizar, para a gente não ter tempo de fazer perguntas, né? Então, eu fico aberta às perguntas e é isso. Obrigada. Obrigada, Jaci. Muito bom te ouvir também. Nossa, acho que está sendo uma noite muito rica, né?
muitas aprendizagens, muitas reflexões, muitas questões para pensar. A Jaciele nos deixou aí com bastante temas de casa também, né? Mas agora a gente vai abrir, então, para as perguntas, para as manifestações, né? Quem quiser pode ficar bem à vontade para colocar. A gente pode levantar a mãozinha, ou, enfim, já podemos colocar. Alguém que fazer alguma colocação? Carol, começa, Carol. Boa noite a todos e a todas. Eu fico imensamente feliz de ouvi-los aqui. É uma noite riquíssima, onde a gente escutou assim diversas abordagens, né? E então gostaria de parabenizar vocês e agradecer também por estarem aqui conosco. E eu também, assim, não sei se os colegas que estão aqui vão aceitar, mas gostaria de perguntar, assim, também, como uma forma de provocação aos colegas docentes e também aos colegas tais que estão aqui, né? Se poderiam colocar, assim, por exemplo, algumas experiências que tenham passado, assim, na sua prática, né? E que essas experiências possam, assim, nos ajudar a pensar aqui, né? Por exemplo, qual seria o principal desafio, assim, dos docentes em relação, de vocês que estão aqui, né? Em relação a essas questões que a gente conversou hoje, e em relação, por exemplo, aos colegas que são técnicos administrativos, quais seriam esses desafios em relação às questões afro e indígenas na sua prática do dia a dia, né? Então, seria só uma provocação aos que estão aqui presentes, para a gente tentar dialogar um pouquinho, se vocês pudessem trazer algumas experiências também, daqui a pouco, assim, da sua vivência em sala de aula, né, ou colega lá do setor, algo que tenha relação com o que estamos conversando aqui. Passo a palavra. Fique à vontade, Tânia. Então, eu também quero agradecer muitíssimo e dizer que eu já conheço a Jace de outros carnavais aqui, de vários semestres juntos. Eu sou a Tânia Miorando, do Centro de Educação. Desculpa, estou me curando de uma tosse também. Sou do Centro de Educação e também estou trabalhando com a licenciatura Guarani aqui na UFSM, na sede. E é uma alegria ouvir o Márcio e o Chainan também, assim, que eu só ouvi em outros momentos, mas não convivi ainda, e dizer que com a Jace é sempre de muito, a gente conversa bastante e sempre são de muitos aprendizados. E este semestre eu vou voltar a trabalhar com a licenciatura Guarani, e um dos meus grandes desafios é entrar por essas outras epistemologias que no Centro de Educação, no programa de pós-graduação em Educação, nós temos várias discussões e disciplinas que estão lendo autores indígenas, autoras negras, autores latinos. Então, esse comecinho, essa iniciação a gente está tendo. Daí para muito mais, assim, uma busca, eu acho que mais a pós-graduação. Na graduação, também eu tenho tentado inserir, eu tenho uma estudante caigangue na educação especial, também tenho procurado conversar bastante com ela e considerar os conhecimentos dela para trazer e pensar aquilo que nós estamos nos propondo. E o meu grande desafio tem sido, assim, compreender um pouco, assim, quando não indígenas, ou... tenho mestrandos também africanos, então, quando vem para cá e tem uma outra relação com a língua portuguesa, como é que é buscar esse registro, né? A gente tem feito por fotografias, por vídeos, pela oralidade, mas também vejo que, ao entrar na universidade, principalmente os não indígenas, também os indígenas, é uma busca de uma instrumentalização para essa briga fora na sociedade, né? Então, eu estou me vendo, assim, num momento em que
preciso considerar toda a oralidade e essas outras formas de registro, ao mesmo tempo que desconsiderar essa busca pela escrita também pode ser um menosprezo para as suas formas de registro, fora daqui ou para espaços em que a necessidade de uma escrita e de uma expressão se tornem importantes. Eu sei, e não vou querer uma equivalência com quem usa da língua portuguesa desde muito cedo, ou está muito mais acostumado e não tem usos de outras línguas, línguas maternas. Então, essa tem sido, hoje, um dos meus grandes desafios. Se a Jace, o Márcio, o Chainan, sei lá, quiserem me ajudar a entender um pouco isso, eu agradeço muito. Não sei se vocês já querem responder ou querem que a gente coloque mais provocações e aí vocês respondem tudo num bloco. O que vocês preferem, Jace, Márcio? Eu acho que Eu podemos acho seguir melhor, as perguntas, talvez. Como? Agora os dois falaram. eu acho que é melhor fazer um bloco e daí a gente responde tudo, acho que fica melhor. Tá. Eu vou colocar, a professora Adriana também já levantou a mão, né? Mas eu queria também nesse sentido de que, como a Carol falou no início ali, né, de a gente pensar algumas experiências exitosas, então se vocês tiverem para compartilhar conosco, né, que possam nos servir de inspiração aí para que a gente venha ter uma universidade, uma educação que valoriza mais esses saberes afro-indígenas, né, e que se torne mais inclusiva, que torne as nossas práticas pedagógicas mais inclusivas. Então, se vocês tiverem experiências exitosas, assim, para compartilhar, e também, como é que vocês imaginam, sabe? Eu queria que vocês imaginassem, vamos pensar numa universidade que seja verdadeiramente, né, inclusiva, que valorize os saberes das diferentes culturas. Como é que vocês imaginam essa universidade, sabe? Vamos pensar que daqui a 10 anos a gente quer ter essa universidade, né, o ideal. O que teria nessa universidade para a gente ajudar a pensar e também tensionar para ir nessa direção, né? Então, se vocês pudessem colocar algo também nesse sentido. Prof. Adriano? Bom, eu vou me arriscar aqui algumas questões, né? Acho que a Estela fez essa provocação da universidade, o que se espera em termos dessa universidade, né? Porque a gente tem que ter sempre, e eu tento fazer um exercício, e talvez seja para mim, o start da mudança, ela está em como que você faz que a pessoa que cresceu dentro de uma cultura, dentro de um ambiente, com um determinado olhar, né? Vou falar, eu, descendente de imigrantes italianos, dentro de uma cultura e num ambiente com uma carga racista, muitas vezes, né? Que vem de tempos, como que a gente consegue que a pessoa passe a olhar a compreensão do mundo, a cultura do outro, não com o nosso olhar. Então, quando eu me deparo com as populações indígenas e vou nas comunidades, nas aldeias, enfim, aqui a gente já foi algumas vezes, na terra do Barita, enfim, e tive alunos também, agora estou afastado da sala de aula. Como que você compreende, né, o comportamento, a forma de viver, a cultura do outro, se desvestindo da nossa própria cultura? Porque eu digo assim, nós não podemos olhar o tempo do indígena pela nossa lógica de tempo, como não lembro que se foi acho que foi o Márcio que falou, né? Nesse sentido, né? E como que a pessoa faz como que a gente provoque que as pessoas façam esse exercício? Porque quando as pessoas vão
passar para essa outra lógica, né, de respeitar o olhar e olhar o mundo, ou tentar olhar o mundo, não tem como olhar, né, porque a gente não está na pele da pessoa, não viveu a cultura da pessoa, mas quando a pessoa começa a olhar o mundo e entender que esse mundo é visto pela outra pessoa com outro olhar, né, eu penso que aí as coisas começam a andar. E aí vai tanto do ponto de vista da questão da ingenuidade, né, que muitas vezes a gente tem determinados comportamentos por ignorância ou por ingenuidade, e aí tem o que faz determinados comportamentos por preconceito mesmo, né? Mas como que a gente toca aquela pessoa para que ela passe a esse outro olhar? Isso para mim... Então, sempre que eu vou pensar alguma coisa, eu tento dizer assim, não, eu não posso pensar aquela forma de viver, de se alimentar, enfim, várias questões que o Márcio apontou ali, na minha lógica. A lógica de, por exemplo, de punição de algo dentro de uma aldeia, enfim, de uma etnia. Eu não posso pensar dentro da minha lógica, né? Eu tenho que pensar dentro da cultura daquelas populações. E eu tive uma experiência um tempo atrás com um estudante, e era um estudante que pouco falava, então eu ia vendo nossos estudantes, pouco falava, excluído do grupo, né? E aí, num belo dia, ele não aparecia na aula, daí ficou ele para fazer um determinado trabalho sozinho, né? Era uma disciplina de mercados, comercialização. O que eu faço, professor? O que eu faço? E aí me deu um estalo e pensei, fala sobre a comercialização dos produtos da sua etnia. E por quê? Porque eles comercializam e usam, vão no litoral no período de veraneio, no período do verão, retornam agora no período de inverno, estão aqui. Então, tem gente que fica produzindo artesanato para os outros que ficam vendendo lá no litoral. Então, conta um pouco isso do ponto de vista da comercialização. Foi riquíssimo o texto produzido por esse aluno. E aí, depois, passei a sortear os grupos, passei a adotar outras estratégias para tentar incluir o aluno, e fui vendo aí as dicas aí, e dizer que eu não estou tão fora, né? Mas é um pouco isso. Como é que você faz esse start que a pessoa possa olhar, né? E trazer as pessoas para isso, porque assim, nós podíamos ter centenas ou muito mais pessoas aqui, né? A gente faz o convite, né, Venice, que é uma lutadora de longos anos aí da formação pedagógica, né? E me inquieta isso, como é que a gente faz as pessoas, né, e tocar as pessoas para que esse start. Então, me alonguei demais, desculpa aí. Isso, acho que mais a colega coloque, a gente faz um bloco, né, para não